Olá, eu sou o pastor Isaac Carvalho e você só está aqui assistindo esse vídeo porque você se interessou pelo tema desse vídeo. Qual espírito está falando com você? O de Deus ou do diabo? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar qual espírito verdadeiramente está falando com você quando você recebe uma profecia dentro de uma igreja evangélica, ou seja, lá em qualquer lugar, no Facebook, no Instagram, ou em tantas redes sociais, porque agora nos últimos dias, que antecede a vinda de Cristo, porque nós já estamos praticamente vivendo os tempos do fim, tem se levantado, ou melhor, tem surgido muitos profetas, mas muito mesmo. É profeta em Facebook, profeta no YouTube, profeta no Instagram, no Twitter, né? Profeta de todo tipo, de todo que é lado, profeta de vários tamanhos, com várias sabedorias, e é tanta profecia, tanto profeta, que você deveria parar, assim como eu, e se perguntar: qual espírito está falando comigo? O espírito de Deus ou o espírito do diabo? Pastor, por que você está fazendo tais perguntas? Bom, eu quero lembrar para você que você, como cristão, precisa entender que uma das coisas, ou melhor, que o Senhor Jesus, né, ensinou, que um dos espíritos que mais iria crescer, né, tomar conta da face da terra, era o espírito do engano, né? E você também precisa usar a sua inteligência e entender que o espírito do engano, ele não vai profetizar para você numa boate, não tem nem lógica, né? O espírito do engano não vai profetizar para você numa mesa de bar, não tem como. Você não vai ouvir uma profecia numa mesa de bar, numa boate, numa festinha, numa festa rave, numa festa funk. Não. Aonde é que o espírito do engano ele vai querer se manifestar? No lugar próprio, aonde se tem profecia. Aí aonde se tem profecia? Geralmente nas igrejas, dentro do templo, na casa de algum cristão, né? Ou vários cristãos que se intitula profeta, e aí vai nos Facebook da vida e nas redes sociais, e aí eles profetizam. Então, a pergunta X é: você já parou para analisar qual espírito está falando com você? Se é o de Deus ou do diabo? Meu amigo, minha amiga, você que está assistindo esse vídeo, se você, quando vai no supermercado, tem o cuidado de ver a validade das comidas que você compra, né? Se você tem o cuidado de ver o que você está comprando, o que você está levando para a sua casa, que são os alimentos que vão manter a sua matéria viva até um determinado tempo de vida, né? Você deveria também ter esse cuidado com o alimento que alimenta a sua vida espiritual. Por quê? Porque o seu espiritual é que é eterno, não é o seu material. Então você deveria ter mais cuidado, né, com o que alimenta você espiritualmente, né? E por conta desses assuntos, nós vamos começar uma série de estudos acerca dos dons de elocução, né? Qual a importância dos dons, qual a importância da profecia, qual a verdadeira profecia, quando ela vem de Deus, quando ela vem do diabo, qual o espírito que é de Deus, qual é o do diabo, né? Como que você pode descobrir isso, né? Como que você pode ter certeza qual o espírito de Deus e o espírito do diabo, né? Isso é uma preocupação que ela entrou no meu coração, né? E mais uma vez eu quero enfatizar que nós estamos aqui fazendo uma série de estudos sobre isso, porque, como eu já falei, a gente tem visto nascer e crescer rapidamente muitos profetas, né? E junto com os muitos profetas, é claro que está o espírito do engano. Pastor, como que isso é possível? Muito claro, no livro de Jó, a Bíblia fala, no primeiro capítulo do livro de Jó, que os filhos de Deus, ou melhor, os anjos foram se apresentar a Deus, e no meio foi Satanás. E nem os anjos descobriram, né,
que Satanás era Satanás. Somente Deus. Por quê? Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E ele, quando olhou para os anjos, ele viu que ali tinha um que não era anjo, que era um enganador. Por isso que está lá escrito, Deus dizendo assim: de onde tu vens? Aí Satanás se manifesta dizendo: vim de rodear a terra e passear por ela. Então você percebe que uma das especialidades de Satanás é o espírito do engano. Mas você precisa entender que tudo nessa vida tem uma fonte, tudo tem um início. E aonde começou essa loucura, aonde começou esses enganos, né? Qual é a base, aonde começou a estrutura do engano que tem enganado a muitos cristãos? Aonde começou tudo isso? Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, papel e caneta, se você puder, né? Porque isso vai ser muito importante para a sua vida, para o sucesso da sua vida, porque dependendo do espírito que você escuta, se você realmente está ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito de Deus, você vai ser uma pessoa de sucesso, você vai ter muito sucesso na sua vida, porque biblicamente falando, todos os que ouviram a voz do Espírito de Deus, ou melhor, a voz de Deus de Gênesis e Apocalipse, foram pessoas de sucesso, foram pessoas bem-sucedidas na sua vida, né? Porém, aquelas que ouviram a voz do espírito do engano tiveram prejuízo, né? Então, eu gostaria que você pegasse papel e caneta e começasse a anotar o que nós vamos falar. Bom, como o nome desse canal é A Verdade é a Bíblia, então nada mais justo do que a gente verdadeiramente ter uma Bíblia. E aqui está a minha Bíblia na minha mão. E se você que está em casa, que é cristão, que é evangélico, né, que crê em Deus, que tem sede das coisas de Deus, você com certeza também deve ter uma Bíblia. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos aqui e eu vou fazer uma rápida interpretação desse texto, para você entender aonde começou toda a origem do engano sobre essa coisa de profecia. Vamos lá, vamos dar uma lidinha aqui. Aqui diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som, né, como que de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de toda a nação do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se muita multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Parto, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província, da Ásia, Frígia, Pânfria, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Bom, caro amigo, você acabou de ouvir um relato do dia de Pentecostes, tá? Isso aconteceu no período de Atos dos Apóstolos, logo quando Jesus subiu ao céu e ordenou que os discípulos ficassem ali em Jerusalém até que verdadeiramente fossem revestidos de poder. Bom, em primeiro lugar, você já se perguntou o que significa Pentecostes? Eu tenho uma resposta aqui para você sobre o que significa Pentecostes. Vou dar uma lidinha aqui e nós vamos interagir aqui. O que é de fato Pentecostes? Existia 3 festas anuais do santuário, que era a primeira, a Páscoa, a segunda, a festa das semanas, a terceira, a festa dos tabernáculos. A festa da semana, que também da cega, ou o dia das primícias, ou o dia de Pentecostes, né? 50º
que significa quinquagésimo, observada no 50º dia ou 70 semanas depois do segundo dia da Páscoa. Era a segunda das 3 festas anuais do santuário. Limitava-se a um só dia, porque somente uma parte dos produtos do ano fora colhida. Meu caro amigo, vamos parar e analisar comigo na sua inteligência. A Bíblia relata que o Espírito Santo, ele desceu no dia de Pentecostes. Isso implica dizer que o Espírito Santo não é pentecostal. Esse título o Espírito Santo não tem. O único título que o Espírito Santo tem é o de santo. A Bíblia não diz em nenhuma parte da Bíblia que o Espírito Santo é pentecostal. Porém, diz que ele desceu no dia de Pentecostes. E Pentecostes, como eu acabei de explicar aqui, era uma das 3 festas comemoradas pelos judeus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta muito interessante. Nós temos no Brasil algumas festas que são muito conhecidas. Por exemplo, uma das festas conhecidas do Brasil é Carnaval. E eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta para você que está me ouvindo, você que é cristão, você que é pastor, você que tem cargo na igreja, ou você que é um simples membro da igreja, ou você que é teólogo, estudante, estudioso da palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. No dia de Pentecostes, que era uma festa, cerca de 120 pessoas estavam reunidas num lugar orando a Deus. E o Espírito Santo desceu naquele dia. Tá, vamos supor que numa das festas do Brasil, que é o Carnaval, cerca de 120 pessoas estivessem orando no retiro, né? Todo mundo orando no retiro, e de repente o Espírito Santo também descesse ali naquele retiro. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta: o Espírito Santo seria carnavalesco? Acredito que não, né? Porque ele desceu no carnaval, mas ele não é carnavalesco, né? Como eu vou fazer outra pergunta: e se o Espírito Santo descesse numa das festas muito conhecidas no Brasil, no Nordeste, chamada Festa Junina? Se no período junino tivesse 120 pessoas reunidas, ao invés de estar comemorando a festa junina, né? Ao invés de estar comendo milho, comendo pamonha, que é o comum das festas juninas, 120 pessoas estivessem reunidas num templo, num cenáculo, e de repente o Espírito Santo descesse no dia da festa junina. Então quer dizer que o Espírito Santo era junino, por ele ter descido no dia de numa festa junina? Claro que não. Então isso implica dizer que já começa um engano aí. Por quê? Porque muitos evangélicos se intitulam "eu sou pentecostal", mas a Bíblia não diz que eu sou pentecostal. A Bíblia me garante que eu sou espiritual. Porque o único título que o Espírito Santo tem é de santo e não de pentecostal. Então você já começa a ver um engano aí nessa estrutura, né? Então vamos continuar com esse engano. O segundo engano da estrutura que vai levar às profecias mentirosas é o seguinte: quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ele não batizou ninguém, como eu já falei no vídeo anterior, tá certo? No primeiro vídeo eu falei um pouco sobre isso. Ele não batizou ninguém com línguas estranhas. Ele simplesmente pousou sobre essas pessoas e capacitou essas pessoas para pregar o evangelho para 16 nações, em 16 idiomas, como está escrito aqui no livro de Atos. Você veja que ninguém estava falando línguas estranhas. Eles estavam verdadeiramente pregando o evangelho de Jesus para pessoas de diferentes nações com diferentes idiomas. Pastor, me dá um exemplo disso. Imagina que você foi cheio do Espírito Santo e você nunca falou inglês na sua vida, mas tem um americano bem pertinho de você. E o Espírito Santo quer que você pregue o evangelho para aquele americano. Então o Espírito Santo te usa falando em inglês. Foi isso que aconteceu, né? Não propriamente o inglês, porque naquela época a Bíblia não fala que tinha nenhum americano, mas a Bíblia fala as pessoas que estavam ali, né? Árabes, cretenses, pessoas da Pânflia, o pessoal daquela região, né? Mas que falavam idiomas diferentes. Então a gente vê aí um engano muito grande. Qual engano? Que as pessoas estão confundindo a língua que o Espírito Santo batizou as pessoas com língua de anjo. Aí, por conta disso, começa-se um outro engano que eu quero falar para você. Qual o outro engano? Em primeiro lugar, você já se perguntou o que significa profetizar? Segundo o dicionário bíblico, profetizar significa a habilidade sobrenatural
tá? De transmitir uma mensagem divina para a terra, para os seres humanos. A Bíblia não diz, ou melhor, o dicionário bíblico não diz que ser profeta significa ser incorporado por Deus e ficar falando línguas estranhas e profecia de adivinhação. Não, significa transmitir uma mensagem. Significa que jamais o profeta pode falar como se fosse Deus. Até porque nenhum profeta do passado dizia assim: sou eu Deus que estou falando contigo. Não, eles diziam assim: assim Deus manda te dizer. Assim diz o Senhor. Isso prova que todos os profetas do passado, quando profetizavam, eles profetizavam no seu próprio eu. Até porque o Espírito Santo, ele jamais vai tirar o teu intelecto, ele jamais vai tomar o teu intelecto, a tua mente, os teus sentidos, para que você possa profetizar como se você tivesse incorporado. Isso não existe. Tá? Os verdadeiros profetas, eles recebem a mensagem de Deus e eles transmitem para as pessoas no seu próprio natural. Porém, por conta disso, por causa do espírito do engano, tá certo? Tem surgido muitos profetas que começam a falar uma meia dúzia de línguas e começam a dizer para você assim: olha, Deus está mandando eu te dizer, Deus está me revelando isso, me revelando aquilo outro sobre a vida das pessoas. E muitas das vezes revela até coisas que só você sabe. Mas eu quero lembrar para você que a Bíblia diz e declara que ao redor de cada pessoa existe um anjo. E ao derredor também anda um demônio. E está lá no livro de Pedro. Pedro manda, quando 1 Pedro fala mais ou menos assim. Ele diz assim: vigiai, ficai sóbrio, porque o diabo anda em derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Então ao nosso redor tem um anjo que nos guarda, que nos protege por ordem divina, tá? Se a nossa vida tiver em dias com Deus. Mas ao derredor tem um demônio, e esse demônio, ele sabe o que você gosta, ele sabe o que você fez, ele sabe o que você deixou de fazer, ele sabe o que você pratica, ele sabe muita coisa. Então ele pode muito bem usar certas pessoas e revelar algo que você fez, ou algo que você deixou de fazer, e ali você acha muitas das vezes, naquela profecia, que aquilo vem de Deus, que aquilo é uma coisa de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte, tá? Como eu falei no vídeo anterior, a verdadeira profecia, ela é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não tem engano, né? Ela não existe engano. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você, né? Você que está aí me ouvindo, e eu gostaria que você mais uma vez se perguntasse: qual o espírito que você está ouvindo? Quem é que está falando com você? O Espírito de Deus ou o Espírito do diabo? Pastor, por que o senhor está falando isso mais uma vez? Se você for lá ler em João 15, capítulo 15, do 1, se eu não me engano, ao 7, o Senhor Jesus fala assim: toda vara que está em mim, essa dá muito fruto. E o Pai limpa para que ela dê mais fruto. Tá certo? Significa que o Pai é quem faz a gente gerar mais fruto, crescer, prosperar, ter resultado. Porém, o Senhor Jesus também afirma que toda vara que está nele e não dá fruto, o Pai corta, para que ela seja lançada no fogo. O que eu quero traduzir esse versículo para você? Eu quero dizer para você que se verdadeiramente você ouvir a voz de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Tá? Se a sua vida está dando errado, é porque você está ouvindo a voz do demônio, o espírito do demônio. Pastor, como que tu me prova isso? Por quê? Porque Satanás é opositor de tudo aquilo que Deus quer fazer em favor de você, do teu sucesso, da tua vida. Tá? Enquanto Deus quer ser o teu patrocinador, pastor, me prova isso. Deus quer ser meu patrocinador? Quer sim. Olha o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Não é o dele, não é o coração dele, é do teu, tá? Então, o que significa isso? Significa que se você ouvir a voz de Deus, tá? Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você vai ser patrocinado pelo próprio Deus. Tudo na tua vida vai dar certo, os teus filhos vai dar certo, os teus negócios vão dar certo, a tua história vai dar certo, a tua saúde vai dar certo, tá? Por quê? Porque você está ouvindo a voz de Deus. Seria impossível, é a coisa mais impossível do mundo, é uma pessoa ouvir verdadeiramente a voz de Deus, uma palavra vinda do Espírito Santo, e ela dá errado, é impossível, tá? Agora, quando você escuta a voz do engano, a voz da mentira,
tá certo? Sua vida não sai do canto. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para muitos de vocês que têm ouvido muitas profecias em Facebook, em Twitter, né? Até mesmo dentro da igreja, porque agora virou moda essa coisa de profetizar, né? Todo mundo quer profetizar, mas eu acabei de dizer para você que ser profeta não é adivinhar, não é falar meia dúzia de línguas estranhas e ficar tentando adivinhar coisa da vida da pessoa e profetizando que ela vai prosperar ou isso, aquilo, outro. A Bíblia deixa claro que para eu prosperar eu preciso ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus está aqui, ó, dentro da palavra de Deus. A voz de Deus, ela não está na boca de nenhum profeta, até porque você não sabe a vida desses profetas, como é que ela anda. Você vê uma profecia no Facebook, mas você não anda com profeta, você não sabe quem é o profeta. E a Bíblia diz que a gente não deve conhecer as árvores pelo dom, mas sim pelos frutos. E para você conhecer os frutos, você precisa andar com essa pessoa, você precisa viver com essa pessoa. Agora, eu te pergunto, o Espírito de Deus, você não precisa duvidar dele. Por quê? Porque o Espírito de Deus está inserido na palavra. E se você for ler toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que quem seguiu a voz do Espírito de Deus foi próspero e bem-sucedido. Pastor, me prova isso. Vou te provar. O primeiro, biblicamente falando, a ouvir a voz de Deus foi Noé, tá? Numa geração perversa e injusta, Noé ouviu a voz de Deus, Noé andou com Deus, Noé era justo e por isso Noé foi próspero, tá? Noé foi salvo de uma tragédia mundial, onde todos os seres humanos foram mortos e só ficou vivo Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Agora, depois de Noé, quem foi que ouviu a Deus? Abraão. O pai da fé, considerado o pai da fé, ouviu a voz de Deus. E você sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão não foi esmoléu, Abraão nunca pediu nada a ninguém. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus disse a ele que ele seria a própria bênção. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Tá? E Deus ainda disse mais: deveras te abençoarei grandemente. Ou seja, a tua descendência será numerosa como o grão de areia do mar. Eu e você, quando aceita Jesus, nós fazemos parte dessa descendência pela fé em Jesus. Nós somos filhos de Abraão pela fé em Jesus, né? Então, se você for parar para ouvir, analisar, você vai ver em seguida que Isaac também ouviu a voz de Deus, quando Isaac queria descer para o Egito, tá certo? E Deus disse a ele: não, fique aí, plante aí nessa terra aí, uma terra até meia árida, meia seca. E Isaac ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz que Isaac plantou uma semente e colhia 100. Ele plantou e colheu 100 por 1. Ou seja, outro que ouviu a voz de Deus foi o seu filho Jacó, tá? Ouviu a voz de Deus. Ele seguiu os caminhos da voz de Deus. Então eu posso te provar, vou passar aqui a noite inteira te provando, tá? Que quem ouve a voz de Deus, a voz do verdadeiro Deus, a voz do Espírito de Deus, prospera. Eu gostaria que você fizesse uma análise na sua vida. O que é que está dando errado na sua vida? Quais são as áreas da sua vida que está dando errado? Se está dando errado é porque você não está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo outras vozes, outros espíritos, tá certo? Mas eu quero dizer para você, enfatizar para você, que o engano começou com essa teoria mentirosa do pentecostalismo, né? E tem muito, e se você parar para observar, tem muita baboseira gospel. Tem profeta aí, eu estava vendo no Facebook uma profeta que começou a profetizar, e ela disse, começou a falar um monte de línguas estranhas e disse: eita, estou sentindo Deus, Deus está mandando eu falar, revelar algo, mas eu só vou revelar quando tiver 500 pessoas na live. Nossa, olha que coisa, tá? Presta atenção se o Espírito de Deus faria uma idiotice dessa, né? Então, a gente vê tanta baboseira, tanto espírito de adivinhação nos Facebooks da vida, que através desse estudo, você não vai crer no pastor Isaac, você vai crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E eu quero enfatizar, tá? Dizendo o seguinte para você: se você verdadeiramente está ouvindo a voz do Espírito de Deus, tudo vai dar certo para você. Você não precisa de profecia nem de profeta para dizer o que é que vai dar certo na sua vida. Pelo contrário, porque tudo que você precisa para que a sua vida dê certo está dentro da verdade que é a Bíblia. Não está em lugar nenhum.
qualquer pessoa que se passar dizendo que é Deus, profetizando sem base bíblica, isso é atitude de demônio. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Agora, se você está aí sofrendo, né? Se você está aí perturbado, preocupado com a sua vida, eu quero dar uma solução para você. No livro de João, versículo, se eu não me engano, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus não disse: suba no monte, vá orar pedindo bom ânimo, se ajoelhe orando pedindo bom ânimo, né? Faça campanha para ter bom ânimo. Não. O Senhor Jesus disse: tende. A palavra tende significa que está no âmbito da tua decisão. Você pode estar sim passando uma aflição, mas você pode ter bom ânimo, tá? Por que, pastor, eu posso ter bom ânimo? Porque o espírito criativo do ser humano, ele não funciona com a mente perturbada, ele só funciona com a mente tranquila. Ou seja, e a mente tranquila, ela só funciona quando ela está em bom ânimo. Por isso que o Senhor Jesus mandou você focar no bom ânimo. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: se você focar em tudo que a Bíblia diz de bom para você, com certeza você vai conquistar essas coisas. Mas se você focar no que está dando errado, tá? Se você focar no que já deu errado na sua vida, verdadeiramente tudo vai dar errado para você. E aí você vai ficar desesperado, e aí você vai querer uma solução de todo jeito. Nem que seja que você tenha que subir em monte, descer em monte, ir para a casa do Joãozinho Canela de Fogo, da Maria do Sapatinho de Fogo, para ouvir uma profecia, para ver se trabalha o teu ego. Mas eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua vida só vai mudar quando você ouvir a voz do verdadeiro Espírito de Deus. E aonde está, pastor Isaac, a voz do Espírito Santo de Deus? Dentro da palavra de Deus. A Bíblia é o único livro que quando você abre para ler, o autor fica do lado de você. Nenhum outro livro o autor está do lado. Mas a Bíblia, quando você abre, o autor, o criador de todas as coisas, vai estar do lado, falando com você, através do seu espírito. E aí você vai ter a verdadeira profecia, tá? Então eu quero deixar o meu abraço a todos. Eu quero dizer para você que se você gostou desse vídeo, se você curtiu desse vídeo, compartilhe, dê o seu like, se inscreva, não para me deixar famoso. Eu não preciso ser famoso. Quem tem que ser famoso é a palavra de Deus, é o nosso Deus, é Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas se você gostou, dá o teu like, se inscreve, compartilha esse vídeo, abre a visão de muitas pessoas que precisam dessa orientação para que a vida delas tenha um sucesso. E que Deus abençoe a todos vocês. E no próximo vídeo nós vamos trazer muito mais novidades sobre tais assuntos que vai abrir sua visão e vai fazer você ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida até a vinda de Cristo. Que Deus abençoe vocês, a todos, e eu agradeço em nome de Jesus.